Oi, meus amores, e aí, tudo beleza? Na aula de história de hoje, nós vamos estudar diferentes povos, começando da Grécia e concluindo na China, beleza? They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Atenas, o centro glorioso do século de ouro da Grécia, chegava ao fim. Esparta também não teve destino diferente. Enfim, todas as cidades-estados ficaram enfraquecidas com as guerras do Peloponeso e tornaram-se alvos fáceis para a dominação de outros povos. Os macedônios, povo que habitava o norte da Grécia, conseguiram progredir e fortalecer-se econômica e militarmente. Aproveitando-se da fraqueza e da desunião dos gregos, Filipe II, o rei da Macedônia, preparou um poderoso exército e conquistou o território grego. A política expansionista iniciada por Filipe II teve continuidade com seu filho e sucessor Alexandre Magno, conhecido também como Alexandre o Grande, que consolidou a dominação da Grécia e iniciou a conquista do Império Persa. A Macedônia então tornou-se o centro do maior império formado até então, que só seria superado anos depois pelo Império Romano. Os gregos foram responsáveis pelo nascimento da filosofia, termo grego que significa amor à sabedoria, por volta do século IV a.C., na cidade de Mileto. Um dos mais importantes pensadores gregos foi Pitágoras, matemático e físico. Pitágoras desenvolveu a ideia de que o princípio comum do homem, dos animais, vegetais e minerais era o átomo, considerado a menor parte da matéria. Segundo ele, o que diferenciava os seres animados e inanimados eram as diferentes estruturas que os átomos formavam em cada um deles. Além disso, ele formulou uma teoria sobre números e os classificou em várias categorias, os pares, os ímpares e os números primos. Defendia também a ideia de que a Terra era redonda. Os responsáveis pelo apogeu da filosofia grega no século IV a.C. foram Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates não deixou nenhuma obra escrita, ensinava nas ruas e nas praças. Seu principal discípulo foi Platão, cujas obras em forma de diálogo conservavam-se até nos nossos dias. Aristóteles, por sua vez, foi o mais importante discípulo de Platão. Foi responsável pelo estabelecimento das bases da lógica, ciência que estuda os métodos e processos que possibilitam diferenciar os argumentos verdadeiros dos falsos nos estudos filosóficos. A lógica é até hoje um instrumento fundamental para todas as outras ciências. Entre os matemáticos gregos, além de Pitágoras, conhecido como o pai da matemática, estão Euclides, que estabeleceu os fundamentos da geometria, e Arquimedes, conhecido pelo famoso princípio de Arquimedes, segundo o qual um corpo mergulhado na água sofre de baixo para cima um impulso equivalente ao líquido que deslocou. Os médicos também eram profissionais muito respeitados. Os mais importantes dele foi Hipócrates de Cos, que é considerado o pai da medicina. Ainda hoje, os médicos, ao se formarem, prestam o chamado juramento de Hipócrates. As preocupações dos gregos com a ciência eram muito grandes. Suas bibliotecas eram repletas de obras importantes e todas elas possuíam cópias para não se perderem em caso de incêndio ou outro tipo de desastre. E como os gregos tratavam a história, alguns historiadores gregos tiveram uma grande importância para o desenvolvimento dessa área de conhecimento, ao substituir os mitos poéticos pela explicação histórica. Os principais historiadores gregos foram Heródoto, considerado o pai da história, que escreveu uma obra sobre a guerra dos gregos contra os persas, e Tucídides, que narrou a história da guerra do Peloponeso, do qual participou. O Império Macedônio, fundado por Filipe II, rei da Macedônia, foi um dos grandes impérios que existiram na Idade Antiga. O Império Macedônico teve uma vida bem curta e sua fase de existência se situa
entre os anos 359 a.C. e 323 a.C. Sendo assim, o império teve o seu início no reinado de Filipe II e o seu fim com a morte do imperador Alexandre o Grande. Apesar de ter durado muito pouco, o Império Macedônio foi estendido por um território vasto que ia da Península Balcânica até a Índia. Além disso, podemos ressaltar também que o Império Macedônico uniu o Oriente e o Ocidente em grandes territórios que envolviam terras como a do Egito e o Oriente Médio. Antigamente, a população da Macedônia vivia do pastoreio e da agricultura. Eles também se consideravam membros da Grécia Antiga, mas estes, por sua vez, não os consideravam. Os gregos acreditavam que os macedônicos eram semibárbaros, isto é, estrangeiros, mesmo que os costumes e a língua fossem parecidos. Diz-se, inclusive, em tom de fofoca, que alguns gregos fingiam não entender o que os macedônios diziam. Hoje em dia, o antigo Império Macedônico faz parte da Grécia. Como dito anteriormente, o Império Macedônico surgiu sob o reinado de Filipe II no norte da Grécia, mas o seu auge aconteceu nas mãos do seu filho Alexandre o Grande no período de 336 a.C. a 323 a.C. Isso aconteceu porque Alexandre o Grande possuía grande genialidade militar e uma ousadia ainda maior. Bem maior ao ponto de muitos dos seus soldados acharem que ele era suicida. O comando superior de Alexandre Magno, aliado às habilidades das imbatíveis falanges macedônicas, fez com que as conquistas do Império Macedônico fossem estendidas por longas faixas de terra. Porém, a importância macedônica só ocorreu mesmo no século IV a.C., quando Filipe II, aos 23 anos, subiu ao trono e promoveu várias reformas. Depois que Filipe II veio a falecer, que ele foi assassinado, o trono passou para Alexandre Magno, que deu continuidade às ações expansionistas do pai. Podemos começar destacando que o Império Macedônico contou com duas capitais. Entre 808 a 399 a.C., a capital era Egas. Entre 399 a 167 a.C., a capital foi Pela. A religião predominante no Império Macedônico era politeísta grega, que atuava de acordo com um governo que tinha adotado um regime de monarquia oligárquica. Os idiomas falados nesse império, era o antigo macedônico e o grego. Já as relações comerciais ocorriam por meio do dracma, a moeda do Império Macedônico. A economia do império tinha como base a agricultura e a pecuária. Sendo assim, o poder era concentrado nas mãos dos proprietários de terra. Alexandre Magno, o Grande, como ficou conhecido, nasceu em Pela no ano de 356 a.C. Mesmo quando ainda era criança, Alexandre se destacava nos jogos e era considerado um grande cavaleiro. Era conhecido por conta dos seus atos de coragem, força e agilidade. O povo considerava filho de Zeus. A mãe do menino Olímpia dizia para todos que havia ficado grávida de Zeus. E outros dizem que era de Aquiles. Entre os 13 e 16 anos, Alexandre passou a ser aluno de Aristóteles, o filósofo, que fez com que Alexandre passasse a gostar de poesia, mitologia e filosofia. Alexandre gostava de Ilíada, de Homero e acreditava que a guerra de Troia era um excelente modelo de estratégia militar e que aguçou o imaginário expansionista do futuro rei. Depois que seu pai, Filipe II, veio a falecer, algumas cidades gregas tentaram acabar com a Liga de Corinto. A ideia era se aproveitar da instabilidade que se encontrava na região por causa da morte de Filipe II. A revolta foi liderada por Tebas, porém foi Alexandre que arrasou a cidade. As cidades gregas acabaram por se render, dando ao rei poderes plenos sobre seus exércitos. A única cidade que ficou de fora foi Esparta. Depois disso, Alexandre passou a colocar o sonho de seu pai em prática, que era invadir a Pérsia. A falange ainda existia, assim como também arqueiros, a cavalaria e outros grupos que foram treinados durante a construção de pontes e barcos. O exército era composto por cerca de 40 mil soldados quando a invasão começou.
O Império Persa era administrado pelo rei Dário III, que confiava no seu exército, já que tinha um número maior de homens e se tratava do mais poderoso império da época. Porém, Alexandre resolveu atacar a Pérsia de surpresa, o que lhe garantiu uma vantagem logo de início. Após uma série de batalhas épicas, Alexandre o Grande finalmente derrotou o rei Dário, que acabaria assassinado pelos seus próprios generais. Em 331 a.C., Alexandre já tinha dominado todo o Império Persa e conquistado Susa e Persépole. O fim do império se deu quando Alexandre morreu, em 323 a.C., após uma misteriosa febre que talvez tenha sido assassinado, mas não se sabe. Após a sua morte, o império foi dividido em 3 grandes divisões: Egito com Ptolomeu, Síria, Mesopotâmia e Pérsia com Seleuco, Macedônia e Grécia com Antigônida. Nos séculos 2 e 1 a.C., os 3 foram dominados pelos romanos, destacando-se a conquista do Egito, no qual Roma viveu uma das mais importantes épocas, quando Cleópatra e Júlio César se tornaram amantes e Roma deixou de ser república para se tornar império. As relações entre China e Índia são as relações diplomáticas estabelecidas entre a República Popular da China e a República da Índia. Estas relações começaram em 1950, quando a Índia foi um dos primeiros países a romper relações com a República da China em Taiwan e reconhecer a República Popular da China. Ambos são os países mais populados do mundo e também os de mais rápido crescimento entre as principais economias. O crescimento constante da influência global, diplomática e econômica dos dois países também tem aumentado a importância do seu relacionamento bilateral. A China e a Índia são 2 das civilizações mais antigas do mundo e têm coexistido em paz por milênios. As relações culturais e econômicas entre China e Índia datam da antiguidade. A Rota da Seda não apenas serviu como uma importante rota comercial entre a Índia e a China, mas também é considerada por facilitar a propagação do budismo da Índia para a Ásia Oriental. Durante o século XIX, o comércio de ópio da China com a Índia britânica desencadeou as guerras do ópio. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Índia e a China desempenharam um papel fundamental para deter o processo do Império do Japão. As relações entre a China contemporânea e a Índia têm se caracterizado por disputa de fronteira, resultando em 3 grandes conflitos militares: a Guerra Sino-Indiana de 1962, o incidente de Chola em 1967 e o conflito sino-indiano em 1987. No entanto, desde o final de 1980, ambos os países com sucesso tentaram reacender os laços diplomáticos e econômicos, e em 2008 a China emergiu como o maior parceiro comercial da Índia e os dois países também procuraram ampliar as suas relações estratégicas e militares. A religião popular chinesa é vista como parte constituinte da religião tradicional, porém ambas são qualificadas como sinônimos. Por sua vez, a religião tradicional costuma ser confundida com o taoísmo, já que durante séculos o institucional tenta administrar as religiões sociais. A designação religiões tradicionais chinesas é utilizada para se definir o vasto conjunto de sincretismo e crenças práticas e valores de diferentes religiões orientais com forte expressão, e esse conjunto também é chamado de crenças popular ou crenças tradicionais. A cultura chinesa não é orientada pelo direto, segue por sua vez uma evolução própria, sendo que o sistema jurídico tradicional foi totalmente integrado em uma concepção filosófica, enfatizando o confucionismo e influenciado pelos pensamentos jurídicos tanto do lado confucionista quanto do legalismo. A origem do sistema de casta é incerta. Segundo o hinduísmo, vem de Brahma, a divindade criadora do universo, mas parece ser proveniente da divisão entre os migrantes arianos, subgrupos do indo-europeu que povoou a península da Índia, por volta de 1600 a.C., vindo do norte pelo Punjab e os nativos da Ásia que se tornaram escravos. No tempo de Rigveda, havia 2 Varna,
Originalmente, essa distinção surgiu a partir da divisão tribais. As tribos védicas chamavam a si própria de Arya, que quer dizer nobre, e chamavam as tribos rivais de Dasa, Daciu e Pani. De acordo com Drinks, antes do colonialismo, a aflição por casta era bem frouxa e fluida. Mas o regime britânico aplicou a aflição por casta com rigor e construiu uma hierarquia muito mais rígida, com algumas castas sendo tratadas como criminosas e outras obtendo privilégio. Com a independência da Índia, a reserva de empregos com base nas castas foi formalizada pela lista de casta agendada e tribos agendada. Em 1948, a discriminação negativa baseada nas castas foi proibida pela Constituição. No entanto, ela continua a ser praticada até hoje com devastadores efeitos sociais. A China está entre as quatro civilizações mais antigas do mundo, juntamente com Egito, Índia e Babilônia. No país de dimensões continentais, somente a escrita já tem mais de 3,6 mil anos. A riqueza de informações milenar chinesa passeia pela arte, caligrafia, culinária, dança, música, literatura, artes marciais, medicina, religião, astrologia, arquitetura e comportamento. A caligrafia está entre as artes tradicionais chinesas, como começou na dinastia Shang há 3,6 mil anos. É uma tradição milenar que influenciou diretamente os países vizinhos. É dividida em 5 categorias: selo, oficial, formal, corrida e cursiva. Cada um dos estilos reflete um momento histórico e político chinês. A base da caligrafia é assentada nos refinados pictogramas e ideogramas com pelo menos 60 mil caracteres que são usados ainda hoje. Escrever os caracteres é considerado uma obra de arte que exige disciplina mental e concentração. Os pictogramas resultam de diferentes origens e dinastias. A culinária está entre os pontos de maior diversidade da China. Os pratos típicos reúnem ingredientes dos mais variados e podem ser considerados exóticos para os ocidentais. Os chineses, contudo, adequaram o paladar à necessidade de alimento e à variedade. Cada prato reflete o que é disponível em produtos agrícolas nas mais áreas geográfica. Por exemplo, no norte do país, o principal ingrediente é o trigo e no sul é o arroz. Além dos produtos, a maneira de temperar e cozinhar os alimentos também é diferenciada. Há pelo menos 8 estilos característicos da cozinha na China, representando 22 províncias. A arquitetura antiga chinesa é marcada por templos magníficos. São palácios que agregam lagos artificiais, como os encontrados na cidade imperial ou cidade proibida. A construção iniciada em 1406 é marcada por imponentes terraços, pavilhões e jardins. A Grande Muralha da China é um dos exemplares da imponência da arquitetura chinesa. É considerada uma façanha e tem mais de 2,3 mil anos. Localizado no norte da China, tem 21,10 mil quilômetros, distribuídos entre vales e montanhas, podendo ser vista da Lua. A construção da Grande Muralha ocorreu no decorrer de 4 dinastias: Zhou, 770 a 221 a.C., Qi, 221 a 2,7 a.C., Han, 206 até 206 a.C. até 220 d.C. e Ming, 1368 a 1644. O objetivo da construção era proteger o comércio da seda e evitar invasões. A sociedade chinesa vivia sob o sistema de casta, apoiado pelo confucionismo, até a tomada do poder pelos comunistas. No controle, o Partido Comunista anulou a hierarquia tradicional e determinou o fim das classes, que, embora seja proibido, é vivido ideologicamente pelos chineses. O sistema de casta chinês coloca no topo do sistema os estudiosos. Os agricultores, artesãos, comerciantes e soldados vêm depois. Na tentativa de impor a mobilidade social, as famílias investiam na educação do filho mais velho. Até a década de 80, as diferentes classes usavam a cor de roupa como identificação, cabendo aos mais pobres tons mais escuros.
O papel da mulher estava restrito à esfera doméstica até a Revolução Comunista da China. Aos homens era permitido participar de todos os meandros da esfera da sociedade e, além da vida doméstica, as mulheres só podiam atuar na agricultura. A diferença social entre homens e mulheres também era apoiada pelos confucionistas. A diferença social entre os homens e mulheres também era apoiada pelos confucionistas, que haviam como uma propriedade, primeiro dos pais, depois do marido. As mulheres também eram obrigadas a sacrifícios físicos excruciantes para se manterem belas. Entre os mais difundidos estava a prática de amarrar os pés para impedir seu crescimento. Amarrados por fortes ataduras e às vezes quebrando, os pés não cresciam, e o que poderia impor nanismo e dificuldade de andar à mulher. E o método foi proibido em 1901. Embora condenados e proibidos por lei, ainda são comuns a venda de mulheres e meninas como noivas em casamentos arranjados. A obediência. A interação social é regida pelo confucionismo, que prevê a honra, dignidade, lealdade e respeito à antiguidade. O toque é permitido entre pessoas do mesmo sexo, mas pouco tolerado entre os indivíduos do sexo oposto. É comum a oferta de presentes na ocasião do Ano Novo chinês, nos aniversários, casamentos e nascimento. Há presentes, contudo, que não são bem aceitos porque podem representar azar ou morte. Entre eles estão lenços, sandálias, flores, relógios, tesouras e facas. Um presente pode ser recusado até 3 vezes antes de ser aceito. Ao presentear, é importante fazê-lo com as 2 mãos. A China é um país ateu, considerado que é um estado comunista. O taoísmo e o confucionismo, as religiões tradicionais, contudo, são professadas por apenas 20% da população. Os ensinamentos de Confúcio, extremamente pragmático, enfatizam a responsabilidade pelo bem comum, a obediência e a deferência aos mais velhos. Já o taoísmo, fundado por Lao Tzu Tung, é místico e centra-se nos ideais de equilíbrio e ordem com a natureza. Os taoístas repudiam agressão, competição e ambição. O budismo saiu da Índia, também é praticado na China e se assemelha ao taoísmo. Seu objetivo é a pureza espiritual extrema, o nirvana, a transcendência de limites da mente e do corpo. Parte da população compartilha de religiões minoritárias, tem seus próprios deuses. E a partir do século XIX, a influência ocidental é marcada, mas durante a Revolução Comunista, a literatura passou a ser vista como uma ferramenta de promoção de ideologia partidária. As manifestações tradicionais da cultura chinesa, que vão da língua à culinária, resistem, mas se adaptam à pressão ocidental após a abertura econômica e o Ocidente permitida pelo Partido Comunista. Um dos principais símbolos da China é o dragão, uma figura composta por corpo de tigre, barba de bode, barbatana de carpa e barriga de cobra. A lenda diz que é capaz de cuspir fogo, convocar o vento, invocar a chuva e voar. Pode ficar tão grande quanto o céu ou tão pequeno quanto a cabeça de um alfinete. É o símbolo da cultura chinesa desde a antiguidade. Representa grandiosidade, coragem e vigor. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de história. Eu espero que vocês tenham gostado. Tentei utilizar o máximo que pude, mas mesmo assim ficou um pouco grande. Mas que Deus abençoe. Estaremos juntos na próxima.